Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Excel. Usar a fórmula C ou condicional no Excel quando você tem duas ou três possibilidades é tranquilo. Por exemplo, se somos donos do estacionamento e vamos cobrar 10% a mais para os carros que estacionarem durante o final de semana, temos, se for final de semana, 10%. Se não, o resto, zero. Note que é apenas um C quando eu tenho duas possibilidades, semana e final de semana. Agora, se eu colocar mais uma possibilidade, final de semana 10%, sexta-feira 5% e os demais 0%, eu tenho, se for final de semana, 10, se for sexta, 5, se não, o resto, 0. Notem que quando temos três possibilidades, são dois Cs. Isso significa que, regra prática, quando você tem x possibilidades, você vai sempre usar x menos 1 Cs para você chegar a algum valor. Mas pense comigo, e se tivermos 7 possibilidades, 10 possibilidades? No caso do nosso estacionamento, vamos supor que a gente dê desconto de acordo com o dia da semana. Como fazer? Colocar 6 Cs em sequência não é muito interessante. É para isso que existe o PROC-V. Ele procura um valor para comparar. Se ele achar, ele traz outra informação. Vamos à prática. Em um restaurante, temos uma lista de pedidos de bebidas. Aqui ao lado, temos uma listinha com o preço das bebidas. Repare que é como se fosse um C. Se for água tônica, 1,98. Se for Coca-Cola, 1,85 e assim por diante. Mas como são várias opções, eu vou usar o PROC-V. A sintaxe da fórmula é igual, PROC-V, o que eu estou procurando, ponto e vírgula, onde estou procurando, ou seja, eu vou buscar a Coca-Cola naquela ou a Fanta Uva naquela tabelinha. Ponto e vírgula. Se eu achar, o que eu trago? Notem que nessa tabelinha aqui, nessa primeira coluninha aqui, eu tenho o nome da bebida, que é sempre onde o Excel vai procurar. Na segunda coluninha, eu tenho fornecedor. E na terceira, o preço. Então, quando o Excel achar o valor da bebida, eu não vou querer o fornecedor, que está na coluna 2. Eu vou usar a coluna 3. Note que eu começo a contar dessa seleção. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso. Esse verdadeiro ou falso eu já vou explicar como é que é. Vamos ao primeiro. Igual, PROC-V, abro parênteses. O que eu estou procurando? O nome do refrigerante. Ponto e vírgula. Onde eu estou procurando? Nessa minha matriz. Vou selecionar e muita atenção. Vou apertar o F4 do teclado. Para quê? Para travar essa célula. Dessa forma, quando eu copiar essa fórmula para todas as outras linhas, isso daqui não vai se mexer. Ponto e vírgula. Se ele achar a Fanta Uva nessa coluna, vamos contar a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Vou colocar o número 3, assim mesmo. E, por fim, por enquanto eu já explico, eu vou colocar falso, ou o que ele chama de correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Então, repara que, no caso da Fanta Uva, ele coloca o valor de 1,67. O legal do PROC-V é que, se eu mudar o valor original, vamos supor, a Fanta Uva de repente ficou em 1,32. Ele muda automaticamente o valor na minha lista. Então, vou dar um voltar para voltar ao valor original. Uma outra coisa que é importante é que, se eu olhar a fórmula, esse falso aqui significa que ele vai procurar exatamente o valor que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, se aqui ao invés de Fanta Uva eu colocar Fanta Uvas, ele já não vai achar, ele vai me dar um erro chamado ND, não disponível. Vou dar mais um voltar. Então, esse falso significa que ele vai procurar exatamente essa palavra nessa primeira coluna da lista. Se ele não encontrar, ele vai devolver o erro ND. E aí eu copio a fórmula para as demais células. E note que, se eu olhar, por exemplo, aqui no item 16, eu vejo que ele está pegando direitinho a célula da mesma linha, mas a minha matriz de origem, a matriz de onde eu vou tirar os dados, é a mesma. Por quê? Porque as células estão travadas com esse cifrão aqui. E dou Enter. Vamos a mais um exemplo. Nesse mesmo arquivo, segunda planilha. Em uma empresa, os descontos são dados de acordo com o valor total comprado pelo cliente.
Então, olhando a tabela, se o cliente comprar até R$ 250, ele não leva desconto. A partir de 250 até R$ 500, 2,5% de desconto. E assim por diante. Aliás, eu vou até melhorar aqui o nome da coluna e colocar valor mínimo comprado. A questão agora é como levar esses valores para a lista de clientes, usando o PROC-V. Mas a gente viu que o PROC-V, quando a gente usa falso, ele vai pegar o valor verdadeiro. Então, nesse primeiro valor aqui de R$ 6.910, não tem nenhum item aqui na tabela de referência com esse valor. Então, se eu fizer como eu fiz antes, PROC-V, abro parênteses, estou procurando esse valor, onde? Nessa tabela referência, F4 para travar, ponto e vírgula, coluna 1, a informação que eu quero está na coluna 2, ponto e vírgula, falso, ele vai dar ND. Agora note o que vai acontecer quando eu escrever o verdadeiro. Ele vai trazer 0,07 ou 7%. Vamos formatar em porcentagem e ele deu 7%. Qual é a lógica do Excel? Ele vai olhar esse valor nessa planilha aqui, nessa planilhinha. Ele vai andando. É maior do que zero? É. Quando ele bate aqui no 250, ele verifica: o 6.910 é maior ou menor? Se for maior, ele continua andando. Isso significa que o Excel sabe que o 6.910 está entre esse valor e esse. Quando ele encontra o limite superior de 10.000 que bate, ou seja, 6.910 está entre esses dois, ele vai pegar o valor de 7, o valor que está ligado ao limite inferior. Então, o Excel chama o aproximado o que estiver entre esses dois limites. Note que, por exemplo, se eu colocar aqui R$ 5.000, ele continua no 7%. Mas se o valor for R$ 4.999,99, ele vai colocar os 5%, mesmo que ele tenha arredondado aqui, porque o valor real é 4.999, ele só arredonda para a nossa visualização. Vou dar o voltar para voltar ao valor original. Atenção a um pequeno detalhe. Como o Excel vasculha a planilha e sempre compara o limite inferior e o limite superior, quando você for usar o verdadeiro, sempre coloque os seus valores de referência na ordem crescente ou alfabética se você estiver comparando um texto. Senão, ele não funcionará. Por exemplo, se eu pegar esses dados aqui e inverter, do maior para o menor, repare que ele colocou 0%, porque ele se confunde. Então, vou voltar novamente aos dados originais, sempre mantenha os seus valores de referência na ordem crescente. Não deixem de praticar com os exercícios e, se for necessário, deem uma olhadinha nos vídeos de gabarito. E até a próxima!